na PF. A medida foi tomada em ação movida pelo PDT, logo após a publicação da nomeação de Alexandre Ramagem no Diário Oficial, na terça-feira. Na decisão, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, explicou que não cabe ao Poder Judiciário moldar de forma subjetiva a administração pública. Quer dizer, o STF não pode interferir de forma geral em medidas do governo. Mas, segundo o ministro, cabe à Justiça impedir nomeações do Executivo que contrariem princípios da Constituição, como a moralidade, a impessoalidade e o interesse público. A decisão diz: a constitucionalização das normas básicas do direito administrativo permite ao Judiciário impedir que o Executivo molde a administração pública em discordância a seus princípios e preceitos constitucionais básicos, pois a finalidade da revisão judicial é impedir atos incompatíveis com a ordem constitucional, inclusive no tocante às nomeações para cargos públicos, que devem observância não somente ao princípio da legalidade, mas também aos princípios da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. Na decisão, Alexandre de Moraes afirma que vê na nomeação a possibilidade de desvio de finalidade. Nesse contexto, ainda que em sede de cognição inicial, analisando os fatos narrados, verifico a probabilidade do direito alegado, pois, em tese, apresenta-se viável a ocorrência de desvio de finalidade do ato presidencial de nomeação do diretor da Polícia Federal, em inobservância aos princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. Alexandre de Moraes destacou que, no mesmo dia em que o ex-ministro Sérgio Moro acusou Bolsonaro de tentar interferir politicamente nas investigações da PF, o próprio presidente confirmou as informações. São fatos notórios, além de documentados na inicial, que em entrevista coletiva na última sexta-feira, dia 24 de abril, o ainda ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Fernando Moro, afirmou expressa e textualmente que o presidente da República informou-lhe da futura nomeação do delegado federal Alexandre Ramagem para a diretoria da Polícia Federal, para que pudesse ter interferência política na instituição, no sentido de ter uma pessoa do contato pessoal dele, que pudesse ligar, colher informações, colher relatórios de inteligência. Essas alegações foram confirmadas no mesmo dia pelo próprio presidente da República, também em entrevista coletiva, ao afirmar que, por não possuir informações da Polícia Federal, precisaria todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas. Em seguida, o ministro Alexandre de Moraes reproduziu as acusações de Moro e a resposta de Bolsonaro. São estas as declarações do ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O presidente me disse mais de uma vez, expressamente, que queria ter uma pessoa do contato pessoal dele, que ele pudesse ligar, colher informações, colher relatórios de inteligência, seja diretor-geral, superintendente. Por sua vez, declarou o presidente da República também em 24 de abril. Sempre falei para ele: Moro, não tenho informações da Polícia Federal. Eu tenho que todo dia ter um relatório do que aconteceu, em especial nas últimas 24 horas, para poder bem decidir o futuro dessa nação. No despacho, Alexandre de Moraes citou as informações reveladas pelo Jornal Nacional na semana passada. A reportagem mostrou uma conversa entre a deputada Carla Zambelli e Sérgio Moro, num print feito por ele. A deputada pede que Moro, que ainda era ministro, aceitasse a troca no comando da Polícia Federal e diz que ela se empenharia em ajudá-lo a conseguir a indicação para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, no mesmo dia, em matéria do telejornal conhecido como Jornal Nacional da Rede Globo de televisão, foi divulgada a conversa entre o ex-ministro Sérgio Moro e o presidente da República, ocorrida no dia 23 de abril, pelo aplicativo WhatsApp, que, em tese, indicaria a insatisfação presidencial com a existência de um inquérito no Supremo Tribunal Federal como uma das razões para a troca da direção da Polícia Federal. Igualmente, houve a divulgação de conversa ocorrida no mesmo dia e pelo mesmo aplicativo em que a deputada federal Carla Zambelli pede que o ex-ministro Sérgio Moro aceite a nomeação do delegado federal Alexandre Ramagem para a diretoria da Polícia Federal, nos seguintes termos:
Por favor, ministro, aceite o Ramagem e vá em setembro para o STF. Eu me comprometo a ajudar, a fazer JB prometer, com a seguinte resposta do ex-ministro Sérgio Moro: prezada, eu não estou à venda. Na segunda-feira, o presidente afirmou em uma rede social que a Polícia Federal faz parte do sistema de inteligência e que seu acesso a documentos da PF estava sendo dificultado. A Polícia Federal, por força da Lei 9.883 de 1999 e decretos 4.386 de 2002 e 9.881 de 2019, é parte do Sistema Brasileiro de Inteligência, que alimenta com informações o presidente da República para tomada de decisões estratégicas. Uma coisa é pedir informações sobre inquéritos sigilosos em curso, o que nunca houve, e outra coisa, ter acesso a conhecimento de inteligência produzido nos termos da lei, o que sempre me foi dificultado. Na decisão, Alexandre de Moraes lembra que a PF não é um órgão de inteligência da presidência, e sim uma polícia judiciária. Tais acontecimentos, juntamente com o fato de a Polícia Federal não ser órgão de inteligência da Presidência da República, mas sim exercer, nos termos do artigo 144 da Constituição Federal, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União, inclusive em diversas investigações sigilosas, demonstram, em sede de cognição inicial, estarem presentes os requisitos necessários para a concessão da medida liminar pleiteada. Em virtude de a posse do novo diretor-geral da Polícia Federal estar agendada para esta quarta-feira, dia 29 de abril, às 15h, quando então passaria a ter plenos poderes para comandar a instituição. Internamente, delegados da PF dizem que a decisão do ministro do STF encerra o conflito de interesses que a nomeação de Alexandre Ramagem representava. Eles também destacam o que já está na decisão. Diferentemente da ABIN, a Polícia Federal é um órgão que faz investigações solicitadas pelo Poder Judiciário. E o acesso a dados sigilosos só pode ser concedido com autorização judicial. A decisão do ministro foi uma liminar, que é provisória, mas vale de imediato. E foi tomada em razão da urgência do caso e para suspender a posse de Alexandre Ramagem, marcada para esta tarde no Palácio do Planalto. Agora há pouco foi publicada uma edição extra do Diário Oficial da União que tornou sem efeito a nomeação de Alexandre Ramagem para o cargo de diretor-geral da Polícia Federal e que tornou também sem efeito a exoneração de Ramagem do cargo de diretor-geral da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência. Esse decreto é assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. A Advocacia Geral da União informou que foi intimada da decisão do ministro Alexandre de Moraes de suspender a nomeação de Alexandre Ramagem para a Diretoria-Geral da Polícia Federal e que, no momento, a AGU avalia o que irá fazer. E ainda nessa edição, a gente volta a falar sobre a suspensão da posse de Alexandre Ramagem como diretor-geral da Polícia Federal. Políticos de diferentes partidos e entidades de saúde voltaram a criticar uma fala do presidente Jair Bolsonaro de ontem sobre os 5.000 brasileiros mortos pela Covid-19. Ontem à noite, o presidente foi questionado por uma jornalista na porta do Palácio da Alvorada sobre os mais de 5.000 brasileiros que morreram por Covid-19, número que ultrapassou a quantidade de mortes na China. Jair Bolsonaro reagiu da seguinte forma: a gente ultrapassou o número de mortes da China hoje. Mas e daí? Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Pouco depois, o presidente perguntou se alguém estava transmitindo ao vivo e tentou amenizar. Se lamenta a situação que nós atravessamos com o vírus. Nos solidarizamos com as famílias que perderam seus entes queridos, né, que a grande parte eram pessoas idosas. Okay? Mas é a vida. Houve reações imediatas. Políticos criticaram a postura do presidente. A fala do presidente da República